O advogado criminal que ele pretende realizar uma sustentação oral diferenciada, ele não pode simplesmente chegar perante uma tribuna judiciária e ler a sua defesa escrita ou simplesmente falar sem dar vida, sem dar cor àquilo que ele está comunicando. Para isso, evidentemente, que existem ferramentas, existem instrumentos que um bom comunicador, que um bom orador sabe utilizar. Porém, deve ser utilizado na medida certa, na dose certa e para o caso certo. Grandes comunicadores, grandes oradores, eles sabem utilizar determinadas técnicas para que a sua mensagem ela consiga ter um destaque, para que ele consiga destacar o ponto central da sua exposição. Vou dar um exemplo para vocês. Barack Obama, que talvez seja hoje um dos maiores oradores do mundo, ele utiliza como ninguém a pausa. E a pausa lhe permite destacar os pontos da sua fala. Existem outras tantas ferramentas, como, por exemplo, criar âncoras no cenário, de maneira que você possa, através da indicação gestual, fazer incutir consciente ou inconscientemente no julgador determinados pontos favoráveis à sua tese e desfavoráveis à tese da acusação. Um advogado que pretende ser um advogado que vá atuar perante cortes de apelação ou perante tribunais superiores, ele necessariamente precisa dominar as técnicas de oratória. A Faculdade de Direito, isto eu venho dizendo aqui no canal em muitas oportunidades, ela nos ensina direito, mas ela não nos ensina a arte de se comunicar. Eu já disse, e esta não é uma frase minha, de que não basta você ter uma grande ideia, é preciso você saber transmiti-la com eficiência. Muitos profissionais têm um conhecimento, um arcabouço teórico enorme, sabem muito sobre o direito, dominam a causa, mas quando chegam à frente de uma tribuna judiciária, ficam nervosos, não sabem como iniciar, como desenvolver e como finalizar a sua linha de raciocínio. E isso prejudica muito o entendimento dos julgadores. Eu particularmente fui aprendendo a sustentar oralmente através de cursos que eu fiz, através das minhas sustentações orais e através das sustentações orais de outros colegas. Eu quero compartilhar com vocês uma história real que aconteceu comigo, em que uma técnica de sustentação oral fez toda a diferença no julgamento. Eu fui realizar uma defesa e eu tinha conhecimento de que os julgadores daquela Câmara, eles não gostavam do advogado que falava muito alto, que se expressava muito alto, que adotava um tom professoral, alguém que viesse ditar o que deveria ser feito. Então, eu adotei uma estratégia de argumentação em que eu procurei utilizar a minha voz num tom que seja compatível com o tom
que os julgadores estavam utilizando na sessão. Ou seja, eu observei, antes de realizar a minha sustentação oral, como os julgadores se comunicavam, como eles votavam, qual era o tom de voz que eles adotavam. E eu procurei adequar a minha maneira de expor à forma como eles se comunicavam. De maneira que, após a sessão de julgamento, a impressão que eu tive e que outros colegas que me acompanharam me sinalizaram é de que eu era mais um julgador na sessão, alguém que estava ali para contribuir com a discussão da causa, não como um profissional que somou a tribuna para dizer o que era certo e para dizer o que era errado. E isto é uma técnica de comunicação. Trazer isto para a consciência, isso faz toda a diferença. Eu poderia ter o direito ao meu lado, eu poderia ter as maiores razões, mas se eu adotasse naquela Câmara, para aqueles julgadores, uma maneira de exposição diversa, poderia comprometer a minha capacidade de convencimento, poderia gerar um discurso que não fosse empático, eu poderia criar uma animosidade com os julgadores. Tudo o que nós não queremos como advogado.